Hoje é nosso último dia completo aqui em Nova York. A gente não tem algo definido para fazer hoje, que esteja no roteiro, mas a gente colocou umas coisas para fazer nesse último dia. Alguns lugares para visitar que a gente acabou passando nos outros dias anteriores. E vamos no observatório também, subir lá em cima do prédio para ver a cidade. Mas antes um café. Viemos tomar café no Mato Expresso de novo, porque a comida era boa, bonita e barata, do jeito que nós gostamos. E pode ver que a decoração é a mesma em todas as unidades. Eu acho super bonitinho, pra falar a verdade. Mano, a gente fez o pedido há 1 minuto ali fora e a gente chegou e já tava pronto e o Pedro e ela tá fazendo o meu. É tipo, muito rápido e é muito barato. Pelo aplicativo foi US$ 3 cada produto. E aí com chips e tudo mais ficou R$ 7,50 mais ou menos esse café. E é muito bem servido. Eu paguei R$ 6,50. E a gente ainda ganhou US$ 5 porque ele usou meu código de indicação. Aí ele ganhou e eu ganhei. A caminho do ferry para a Estátua da Liberdade, nós passamos pelo Ground Zero, que é essa região que tem a Freedom Tower, o Memorial do 11 de Setembro, os Reflecting Pools, que são esses espelhos d'água que ficam exatamente onde estavam as Torres Gêmeas, e homenageiam todas as vítimas dos ataques com os nomes gravados, um por um, de todas as vítimas de 2001 e também do atentado de 1993 que ocorreram lá. Esse negócio branco gigante que parece espinha de peixe é o The Oculus. É uma das construções mais impressionantes de Nova York, tanto pela arquitetura quanto principalmente, na verdade, pelo seu significado. Ele foi inaugurado em 2016 como parte da reconstrução do World Trade Center depois dos atentados de 11 de setembro. A ideia do design é representar uma pomba sendo libertada como um símbolo de paz. E olhando pelo lado de fora, ela parece mesmo estar prestes a alçar voo. Mas o Oculus vai muito além da estética. Ela é a estação de trem mais cara do mundo. O projeto original tinha um orçamento de US$ 2 bilhões, mas acabou custando o dobro, 4 bilhões. Isso aconteceu por conta do design super elaborado, da necessidade de acelerar a construção e também do uso de materiais customizados. Hoje também tem tipo um shopping integrado nela. Inicialmente, o plano era que o teto fosse totalmente retrátil, como se as asas do prédio realmente abrissem. Mas isso acabou sendo descartado, principalmente pelo custo, o que ficou uma solução poética. Todos os anos, no dia 11 de setembro, as clarabóias do teto se abrem por exatamente 102 minutos, que foi o tempo que duraram os ataques desde o primeiro impacto até o colapso da segunda torre. Às 10h28 da manhã, que foi o horário que tudo começou, a luz do sol entra com precisão no centro do prédio, criando um feixe que atravessa esse hall aí embaixo. E esse momento é conhecido como Way of Light, que é o caminho da luz. E o nome óculos vem do latim, significa olho. Em arquitetura, o termo se refere a uma abertura que permite ver o céu. E, olhando bem do centro do hall, dá pra ver a Freedom Tower enquadrada pelas clarabóias certinho. E dentro do óculos, os visitantes ainda podem ver uma parte da Slurry Wall, que é uma parede de contenção que foi construída nos anos 60 para proteger o World Trade Center da água do rio Hudson. Ela fica no subsolo, em volta da fundação, como uma espécie de barreira que impede que o terreno alague. É como se fosse uma muralha subterrânea que segura o solo e a água ao redor, mantendo tudo estável. E aí, durante os ataques do 11 de setembro, essa parede foi fundamental. Mesmo que danificada, ela resistiu e evitou que os túneis de metrô e o subsolo da cidade inteira fossem inundados. Ela virou um símbolo de resistência. E dá pra ver uma parte no The Oculus e a outra dentro do memorial. Depois dessa explicação sobre o Ground Zero, vamos chegando no ferry para a Estátua da Liberdade. A gente usou um hackzinho para chegar perto da estátua e o melhor de tudo, de graça. Normalmente o passeio oficial custa aproximadamente $33 e te leva até a ilha, onde você pode descer e tirar algumas fotos. Mas a gente fez diferente. Fomos até a Staten Island Ferry Station e pegamos a balsa gratuita para Staten Island. O ferry passa bem pertinho da estátua e dá para tirar fotos incríveis com uma vista linda e sem pagar nada por isso. O passeio inteiro dura uns 30 minutos e vale muito a pena. Outra vista linda de ver é o momento que você vai se afastando com a balsa e aí consegue ver o sul da ilha todinho. Aí quando você chega lá em Staten Island, é só você descer da balsa que veio e pegar a balsa que volta para Manhattan mesmo. E eu vou aproveitar esse momento para te alertar sobre os golpes que rolam nessa região. Conforme você vai chegando perto da estação do ferry, vão surgindo alguns vendedores não oficiais de tickets para você visitar a estátua, e eles cobram inclusive para esse passeio que é gratuito na real. Prometem passeios sem filas, passeios VIP, enfim, até onde a imaginação deles chegar.
Então, ou você fica esperto, ou eles vão ser mais espertos que você e vão te dar um golpe. E se você optar pelo passeio pago e quiser realmente descer na Ilha da Estátua, o único lugar oficial para comprar o ingresso é no site da Statue City Cruises. Ah lá, bonitona aí. Viu? E dependendo da época do ano que você for visitar, leva uma blusa, porque tava um vento desgraçado. Bom, não tem nada aí que segura o vento, né? Você tá no meio da água. Então venta muito, fica frio e você fica o quê? Meia hora de ida e depois meia hora de volta só tomando vento na cara, né? Então leva uma blusa. A lente da GoPro é meio aberta demais e o zoom é digital. Então a imagem fica meio ruim. Eu vou deixar as imagens que eu fiz pelo celular para vocês verem, porque fica ainda melhor. Aí é aquilo, não é como você chegar no pé da estátua, visitar a ilha e tudo mais, mas você já consegue ver bem de pertinho. Como era uma viagem meio low cost que eu fiz com meu irmão, isso aqui já atendeu super nossos objetivos com essa viagem. E pra gente já tava de bom tamanho, não é que a gente saiu de lá falando, putz, devia ter ido, putz, devia ter pago. Não, valeu a pena, atendeu o que a gente queria e já era. Então a gente atracou aí com a balsa, essas pontes desceram aí de cima, foi bem legal ver isso de pertinho. E a gente tava em dúvida se a gente fica nessa balsa, tipo, essa balsa volta, a gente tem que descer, pegar outra, como é que é? Então a gente perguntou para um funcionário, ele instruiu a gente tinha que descer de fato, porque a balsa que voltaria ficava em outro portão ali da estação. A gente optou por voltar direto, assim, a gente nem saiu da estação ali do ferry, porque a gente tinha outras coisas planejadas para fazer nesse dia, e a gente não tinha pesquisado. Eu, pelo menos, gosto de pesquisar antes o que fazer nos lugares em vez de só me jogar. Às vezes é bom só se jogar, mas enfim, para essa viagem o tempo era meio curto, então a gente planejou tudo. Então a gente só deu uma volta dentro da própria estação do ferry e pegamos a fila para voltar. A volta é basicamente a mesma coisa, você entra na balsa, demora aproximadamente 30 minutos para volta. Você passa um pouquinho mais distante, a rota é um pouquinho mais pro lado assim, mas você ainda consegue ver muito bem assim a estátua. Tava um vento muito forte na volta, mais forte do que estava na ida, mas é muito bonito a vista de quando você tá chegando no sul de Manhattan de novo. Ver aqueles prédios todos se aproximando assim, meio que devagarzinho, né? É muito bonita a vista, eu acho que vale a pena esse passeio, não é muito demorada, é de graça e é muito bonito que você vai ver. Subindo para o observatório, a gente passa pelo bairro Financial District. Aqui tem o Charging Bull, é o touro que todo mundo pega nos bagos para ganhar dinheiro. Como a gente já tinha parado aí outro dia para tirar fotos e tudo mais, a gente só seguiu o nosso caminho porque o nosso ingresso tem hora marcada. Passamos na loja que eu comentei no final do vídeo anterior, com peças de marcas boas, qualidade excelente e o preço lá embaixo. Tava um frio pra cada um, então aqui a gente pegou um jaco, um tamanho um pouco maior, ele era meio gigantesco assim, mas era bom pra controlar o frio. E aqui a gente já pode seguir nossa andança. Eu sinto por não ter gravado muito aqui nessa região com mais detalhes, mas é que a gente visitou todo esse complexo do World Trade Center no primeiro dia de viagem, antes de eu comprar a câmera. Então eu não consegui gravar tantos detalhes quanto eu queria, nosso horário estava um pouco apertado e eu acabei não registrando tudo como eu gostaria. E também pegamos uma comidinha no meio do caminho. O Pedro testou esse halal food, que é essas comidas desses food trucks indianos. É muito bem temperado, um pouco apimentado e muito bem servido pro preço que eles cobram. Esse aí, se eu não me engano, foi $10 e bastante recheado. Eu peguei uma pizza e a gente seguiu o caminho. A caminho do observatório, a gente acaba passando em frente ao Flatiron Building, aquele prédio triangular icônico, que fica nessa esquina em Manhattan. Infelizmente estava em reforma, então nem dei muita atenção. E esse negócio dourado que já vai aparecer era uma ação da Paco Rabanne no Washington Square Park. Na edição descobri que a GoPro não é uma das melhores para gravar à noite, então a imagem não ficou tão boa, mas dá pra ter uma ideia de como tava bonito tudo isso iluminado. Mas vamos seguir que tá chegando o horário. New York has always been about change, but this part of town is stuck in the past. When a city stops transforming, the city dies. We felt this was a building that had to be built to spark a revival. We took the leap.
One Vanderbilt was our opportunity to put our mark on the skyline. This was a building built by New Yorkers for New Yorkers. There was nothing that was going to stop us. One Vanderbilt will forever be ingrained in the fabric of New York City. This building broke boundaries, redefining what is possible. We want to create a space that will be unparalleled. In a way, we'll look back on this period. And the building that will be most looked at and examined will be One Vanderbilt. Welcome to Summit. E agora, finalmente, chegamos no Summit One Vanderbilt, que é um dos observatórios mais novos e impressionantes de Nova York. Ele fica no topo desse arranha-céu, que tem mais de 400 metros de altura, fica logo ao lado da Grand Central Terminal. E antes de chegar ao observatório, tem toda uma experiência imersiva com projeções, luzes, espelhos e esse vídeo que prepara os visitantes para a visita que vem a seguir. E aí chega uma das partes mais legais, que é a subida do elevador, que em poucos segundos o elevador leva visitantes a mais de 300 metros de altura, revelando uma das vistas mais incríveis de Manhattan. E tá aí, essa é a recompensa. Lá em cima você consegue ver praticamente toda Manhattan, incluindo Central Park, o Empire State Building que tá lá perto, o Chrysler Building que tá bem do ladinho, e até a região do Financial District, que a gente estava há pouco tempo atrás no vídeo. O mais interessante é que o Summit mistura a vista da cidade com instalações de espelhos, criando uma experiência bem diferente dos observatórios tradicionais. Eu já tinha visto fotos do Summit antes de ir para Nova York, mas pessoalmente é outro nível, a história muda completamente. Essa combinação dos espelhos com o skyline da cidade cria um efeito surreal, e é um daqueles lugares que as fotos e até mesmo esse vídeo não consegue reproduzir direito o que é estar lá e assistir aquilo com os próprios olhos. Se eu tivesse que escolher um horário para visitar, seria no fim da tarde, porque você consegue ver Nova York durante o dia, assistir o pôr do sol, e lá de cima deve ser muito da hora, e ainda acompanhar a cidade se iluminando aos poucos. É uma experiência que vale muito a pena. A gente chegou, já tinha escurecido, mas a vista da cidade iluminada é muito bonita também. Uma coisa que eu gosto muito nesses observatórios não é só a vista em si, mas a perspectiva que eles dão da cidade. Lá de cima você começa a identificar lugares por onde você já passou ou atrações que ainda pretende visitar. Aí você fica, ali não sei o que, olha ali tal coisa, olha onde nós passamos, não sei o que. E percebe como tudo está conectado. E é engraçado porque muitas vezes você faz trajetos enormes a pé sem nem perceber. E aí quando você vê a cidade inteira do alto, entende de verdade as distâncias e as dimensões de Nova York. Aí chegamos na famosa sala desses balões prateados. Pode parecer simples à primeira vista. Eu achei que seria só um espaço para tirar foto, mas é mais divertido do que parece. Todo mundo fica brincando com os balões, acaba virando criança de novo. E esses balões ficam refletindo nos espelhos e no teto, criando um efeito visual muito legal e rendendo algumas fotos e vídeos bem diferentes. É um contraste interessante, porque depois de você ficar observando a cidade lá em cima e tal, você entra num ambiente totalmente interativo ali, lúdico, você acaba até esquecendo da vista. Aí você olha pro lado e fala, cidade ali, tá ligado? E aí no final eu fui chutar a bola, fraco, mas fui chutar assim, aí foi na cara de um brother lá, eu fiquei tipo, puta, mano.
Agora a gente está entrando na fila para uma das atrações mais famosas do Summit, que são as caixas de vidro que ficam projetadas para fora do prédio. Para quem é de São Paulo, ou quem já visitou, uma boa referência seria o Sampa Sky, que é a mesma coisa, é a caixa de vidro para fora do prédio, perto do Vale do Anhangabaú ali, então a ideia é bem parecida. Quando eu fui no outro observatório da outra vez, no The Edge, que é só um espacinho assim, com vidro no chão, já deu um friozinho na barriga. Agora imagina isso, que é a caixa inteira de vidro para fora do prédio, e são 300 metros de altura, suspensos sobre a Madison Avenue. E essa plataforma faz parte da experiência que eles chamam de Levitation. Eles têm uma câmera própria grudada no teto, num ângulo diferente lá, que tirar a foto é de graça, mas depois eles cobram se você quiser revelar. Mas você pode tirar foto com o seu celular, sua câmera, enfim, não tem problema. E essas fotos que eles tiram ao longo da experiência servem para também projetar o seu rosto nas nuvens. Aqui o meu apareceu no lado direito aqui na gravação, não sei se vai dar para identificar. Indo pro final dessa experiência, a gente sobe pro terceiro andar, onde tem um bar, café e tudo mais, e tem uma portinha que você sai nela e é um ambiente ao ar livre, diferente de todos aqueles ambientes cheios de espelhos, efeitos visuais, luzes, um som que fazia lá dentro também, essas coisas. Então é bom pra você tomar um ar na cara, um ar gelado porque tava frio, e simplesmente parar alguns minutos para admirar a cidade sem nenhum efeito na sua cara, espelho e tal. Por mais que seja muito da hora, mas também é legal ver o negócio cru como é. Sem falar também da Torre Azul, que faz parte das instalações artísticas do observatório e ajuda a compor a experiência visual do Summit. E o legal é que ela se destaca no meio dos arranha-céus e cria um contraste interessante com o resto da paisagem urbana, porque você vê esse azul de muito longe, você consegue ver, você vê a pontinha azul e fala, ah lá o bonitão ali. Aqui o passeio no observatório acabou, então eu aproveitei para fazer umas ligações, uns FaceTimes com umas pessoas importantes para compartilhar desse momento, essa experiência, mostrar um pouco da vista da cidade lá de cima para eles também, do ponto mais alto do observatório, né? Logo depois a gente já pegou o elevador para descer, que de novo é uma parte bem da hora assim de todo esse rolê. Ele desce por mais de 300 metros em menos de um minuto, algo entre 40 e 50 segundos. Então isso também é legal, tem um jogo de luzes. E aí quando você sai do elevador, você vai pra lojinha. Lá você pode comprar alguns itens do One Vanderbilt, mas você também pode revelar aquela foto que eu falei um tempo atrás. Mas a gente não comprou nada, não revelou foto. A gente tava com fome, já tava meio tarde. Então a gente foi pra um restaurante que o Pedro queria pra jantar comida vietnamita. Agora a gente tá no restaurante vietnamita. Vamos comer pho, que é tipo um lamen, só que diferente. O Pedro fez uma propaganda pra mim, eu nunca comi isso, mas o restaurante é bonitinho, ó. Aí a moça serviu água, uma garrafona, chegou, aí vem isso de acompanhamento. Bom, pra variar, eu não gravei uma finalização pra esse vídeo, a gente terminou de comer e voltamos pro hotel pra descansar, tava bem cansado e no dia seguinte tinha mais coisa pra fazer. Então obrigado pra você que chegou até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis.